A rotina matinal de Andréa não é fácil. De segunda a sexta-feira, ela tem que preparar o lanche do filho Cacá, de 9 anos. Durante o período escolar, a mãe cuidadosa se dedica ao máximo para que a merenda do filho tenha todos os nutrientes necessários para que ele cresça saudável. Nesta semana, vamos conferir a avaliação que a nutricionista Laura Nogueira fez da merenda preparada por Andréa. A nutricionista também dá dicas para que as mamães possam montar um lanche escolar super saudável para seus filhos. A Andréa é muito caprichosa, parabéns, viu, Andréa? Porém, a gente tem que observar algumas coisas que estão em excesso e eu vou ter que dar uma orientação para os pais que estão aí aprendendo também. Andréa, esse bolinho, ele é recheado, então o bolinho recheado a gente nunca deve mandar para a criança, né? Já é um excesso de energia que vai aqui. Então a gente manda um bolinho de cenoura, um bolinho que vai um cereal integral, mas nunca bolos recheados, biscoitos recheados, eles têm muita quantidade de gordura, sódio, então a gente deve evitar. E o bolinho de cenoura, Laura, ele pode ter aquela cobertura ou não? O ideal é não, né? A gente já está mandando um alimento super nutritivo. Vou acrescentar aí um chocolate em cima, vou estar aumentando essa questão das calorias. E não tem necessidade disso, tá? E a gente pode estar observando também que ela está mandando um suco super bacana, viu, Andréa? A criançada adora colocar um suquinho aí junto com um bolo, um biscoito. E se fosse, Laura, um suco natural, como que seria a conservação desse suco? Bom, o suco natural é o ideal, né? Por quê? O suco natural a gente preserva todos os nutrientes desse suco, as vitaminas, os minerais, e ela deve estar acondicionando esse suco dentro de uma garrafinha térmica, tá? Colocar na geladeira antes dele ir para a escola, na hora que ela está preparando a lancheira, tirar da geladeira e colocar na merendeira. Poderia tirar do congelador? É o ideal, tá? Que ele vai chegar com esse suco bem geladinho lá na escola, porque ele está dentro de uma garrafa térmica, né? Aqui ela colocou uma fruta muito bacana. Tem pais que às vezes esquecem desse detalhe, tá? A banana nesse caso. O interessante também tá alternando essas frutas, tá? A fruta a gente coloca uma diferente a cada dia, que a fruta a gente chama de reguladora, tá? E aqui ela tá colocando bala, chocolate, eu sei que a gente quer agradar, mas aí a gente tem que evitar, porque passa a ser um excesso. A bala, ela só tem o açúcar ele não traz nutriente nenhum para a criança, né? E aí o que a gente faz? O ideal aqui nessa lancheira é essa banana, vamos trocar esse bolinho de chocolate recheado, né? Vamos colocar um bolinho de cenoura e o suco a gente mantém. Aqui ela aproveitou e colocou uma garrafinha de água, super bacana, a preocupação com a hidratação da criança, tá? Essa água é necessária só para esse momento do lanche ou ela serve também para a hora da aula toda? Isso, a criança ela precisa estar sendo hidratada no período que ela está dentro da sala de aula também. Justamente por não poderem sair no momento de aula, ele tem a facilidade de pegar na lancheira e beber a água dele ali. E você encontra uma dificuldade para estimular o Cacá a sempre colocar mais água na garrafinha? Não, graças a Deus ele gosta. A dificuldade que eu queria pedir ajuda é quanto à fruta. Okay. Que não é, assim, na semana ele não leva todos os dias. Já que a gente tem que, né, aprender e aí de repente você pode dar uma dica, porque na verdade a fruta é uma negociação que ele leva. Ok, vamos lá. A fruta, às vezes a criança cria uma limitação. Ah, não quero, mãe e tal. O que a gente faz? Vamos fazer uma salada de fruta? Às vezes a salada de fruta ele vai aceitar mais, tem outras frutas como opção, né? Ou então, na hora que tá montando essa lancheira, filho, vem cá dar uma dica pra mamãe. Qual fruta que a gente vai levar hoje? A participação da criança é fundamental porque ela se sente o quê? Importante naquele processo da construção da lancheira. Então ela tá levando uma coisa também que ela ajudou a montar. No caso, Laura, um amiguinho levou um lanche bem diferente desse que a Andréa preparou, com chips, alimentos muito industrializados. Existe essa troca de merendeira lá na hora? Como que funciona? Bom, a formação da alimentação da criança começa em casa. Então a criança que ela é habituada a comer coisas saudáveis, né, alimentos saudáveis, ela até vê o do coleguinha, experimenta, mas como ela foi condicionada dentro de uma alimentação equilibrada, ela vê aquilo, mas não é tão atrativo quanto uma criança que já foi acostumada com uma alimentação mais processada, com salgadinhos. Tem a ver com a compensação também que às vezes os pais usam, né? Porque são alimentos que são mais fáceis de colocar na merendeira, não exigem tanta preparação. Tá, e essa é uma das refeições do dia. Quantas Exato. mais que a criança deve fazer? A criança ela deve fazer cerca de 6 refeições ao dia. É o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e antes de dormir a gente ainda dá uma fruta, um suco, um leite fermentado, um iogurte.
né? A gente tem que preparar essa criança também para o período da noite, porque ela vai passar 8 horas dormindo e demanda uma energia também. E o que vai variar de acordo com a faixa etária? Bom, dentro da faixa etária, a gente vai observar aqui, a criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai demandando mais energia. Então, o que vai variar mesmo vai ser a quantidade. A qualidade, a gente já conversou a respeito, então o que a gente tem que observar é a quantidade. E ele mesmo vai te direcionando para isso. Mãe, aquela lancheira ontem não deu para quase nada, eu fiquei com fome. Então, a mãe sempre observar as observações da criança também. Eu até, às vezes, quando não mando bolo, eu preparo aqueles pãezinhos pequenininhos, com requeijão e queijo, só que o mussarela, né? E aí, tá errado ou tá bom? Por exemplo, aí a gente já tem um excesso de proteína. Ou requeijão, ou então um queijinho. Ou, por exemplo, pode fazer um patezinho de ricota com presunto de peito de peru. Nunca duas proteínas da mesma fonte. O que é a mussarela? É um queijo que é derivado do leite. E o requeijão, de onde que ele vem? Do leite. Né? Então é interessante a gente estar variando. E a média do horário de intervalo, Laura, desde o momento que a aula começa, é de cerca de 2 horas. Essa ricota, esse patezinho, ele consegue ficar, depois que sai da geladeira, até essas 2 horas, fora da geladeira? Pois é. O que a mãe tem que observar? É envolver esse alimento dentro de um papel alumínio, né, que ele vai conservar essa temperatura. O interessante também deixar, já que vai ser um pãozinho que vai uma ricota, dentro da geladeira, porque ele vai manter essa temperatura um pouco mais tempo até chegar a hora do recreio. Não é deixar em temperatura ambiente, né, desde a hora que acordou até a hora que vai para a escola, que já vai ultrapassar esse tempo de 2 horas. Né? Então, ter essa atenção mesmo. Eu estou vendo aqui que você trouxe algumas sugestões para apresentar, não só para a Andréia, mas também para outras mães. Quais são, então, as suas dicas para esse lanche mais saudável? Ok, vamos lá. Aqui a gente tem uma opção de alimento energético, que é um biscoitinho, tá? Para colocar para a criança. Lembrando que é uma fonte de cada nutriente, ou seja, energético, construtores e reguladores. Colocamos aqui um leitinho achocolatado. Por que o achocolatado é um construtor? Construtor porque ele faz parte da formação de ossos, musculatura, formação dos órgãos. Por causa dos... proteína, em função da proteína. Proteína. Exatamente, que é a proteína do leite. E a fruta é um regulador? Regulador, para manter as funções vitais do organismo, né? Respiração, a gente tem as nossas células, que elas devem estar nutridas pelas vitaminas e minerais que tem nas frutas. Então, por isso que você fez essa combinação com uma fruta, um biscoito e um leite achocolatado. E essa outra combinação aqui? Bom, essa combinação aqui vem um biscoitinho integral, que é um energético, né? Que a demanda da energia para raciocínio, força para correr. Aqui eu tenho um suco também, porém esse suco ele é acrescido de leite de soja. E tenho aqui uma banana, que é o nosso regulador, tá? Tenho a opção de trocar também esse suco pelo iogurte, que é uma ótima opção para os pais também, super prática. Porém, eu tenho que ter atenção que esse iogurte ele deve ser acondicionado na geladeira, né? Para ele estar geladinho até o horário do recreio, quando essa mãe colocar esse iogurte dentro da lancheira. E no caso dessa época agora que começa um calor muito intenso, seria ideal trocar mesmo pelo suco ou natural do congelador ou esse suco de caixinha? Pois é. É interessante que no calor a tendência, né, do alimento ele perder temperatura muito rápido. Então é interessante realmente colocar os sucos e o suco natural, porque ele não tem a questão da proteína que no ambiente fora de temperatura ele tende a um prejuízo, às vezes pode azedar, né, em função do calor excessivo. E a água entra em todas as combinações? Em todas as combinações, em todo momento, no período que a criança está dentro da sala de aula, é essencial. No caso dessa conservação, como que fica a questão da merendeira? Que tipo de merendeira tem que ser essa? Pois é, vi aqui a Andréia entregou para o Cacá essa merendeira aqui. Na verdade, as crianças tendem a procurar coisas que elas não... Em relação à questão da idade do Cacá. Ele não quer uma merendeira de mão, ele vai querer uma merendeira que seja mais moderna, né? Porém, o que é interessante? Uma merendeira que ela seja térmica, para conservar a temperatura desses alimentos. Nesse caso, não é o nosso caso aqui. E aquela merendeira de plástico, ela tem essa questão da... A merendeira de plástico, né, que tem até os personagens dos desenhos, ela é de plástico, ela é fácil até de lavar, é interessante estar lavando com água, sabão neutro, secar e passar um álcool 70, justamente para higienizar essa merendeira todos os dias.
Mas ela tem essa propriedade de conservar os alimentos? Não tanto quanto uma merendeira térmica. A dica é nada de bala, nada de chocolate, deixa para uma eventualidade, que é o final de semana, que está na presença dos pais, para controlar, porque quem ensina, quem orienta, quem forma, né, a questão da alimentação da criança são os pais, que têm um papel fundamental. E no caso daquelas crianças que não levam o lanche de casa, já estão mais adolescentes e compram o lanche, como controlar essa alimentação? Bom, é interessante buscar da escola orientação e até sugerir como orientação a educação nutricional para essas crianças, para esses adolescentes. E é o ideal também para essas cantinas evitarem frituras, com preferência, alimentos assados, biscoitos. E a questão da criança, a partir do momento que ela compra o alimento dela, ela não tem discernimento ainda, a formação, né, a capacidade de discernir o que é melhor para ela ainda. Então, por isso que é o papel fundamental dos pais. Então, por isso que a educação tem que começar lá de pequenininho, para quando tiver maiorzinho ele já saber o que escolher, ter essa consciência de escolher um alimento mais saudável. Exatamente. Então, Andréia, você já está no caminho certo pelo que nós vimos. Errei pelo doce, pelo excesso. Mas gostou das dicas da Laura? Muito. Eu que me senti aqui honrada por aprender essa aulinha particular. E muito obrigada pelo convite. E aprendi que a gente precisa fazer essas variações. Realmente, assim, a questão da lancheira é uma opção da idade que já não quer mais aqueles personagens. Mas a importância talvez então seja até colocar no papel alumínio, né? No papelzinho protegendo. Muito obrigada pela dica. Eu que agradeço. Obrigada, Andréia. Obrigada, Laura. Outras receitas, informações e dicas a respeito do tema de hoje você pode conferir acessando www.redesuper.com.br. Até a próxima!